Oi amigos, oi família, tô aqui pra falar que mudei de emprego. Pra começar, eu tinha comigo que meu primeiro intercâmbio eu ia começar como cleaner por conta do meu inglês, então eu precisava aprender mais, principalmente a gramática, a ouvir e a falar. Então eu fui como cleaner devido à não necessidade de falar tanto e comunicar tanto na língua. E deu super certo, tive uma grande experiência, aprendi bastante, conheci pessoas, criei laços com a equipe aonde eu trabalhava como cleaner. E quando eu estava encerrando o primeiro intercâmbio, eu senti a necessidade de mudar. Até porque eu entrei como um inglês elementário e depois, no final do segundo intercâmbio, eu já estava como intermediário. E eu sentia a necessidade de colocar em prática tudo aquilo que eu estava aprendendo. Então eu precisava de um emprego que me estimulasse a falar. Porque, né, além do objetivo nosso do intercâmbio, de conhecer vários lugares, é também aprender a língua. Então eu comecei a aplicar o currículo. Eu tive uma certa dificuldade por conta do meu visto. O meu visto já estava encerrando, faltava assim, quando eu decidi fazer isso, faltava 2 ou 3 semanas, salvo engano, pro meu visa vencer. Então, eu tinha conseguido aplicar o currículo em uma loja que eu queria muito trabalhar, só que eu ia conseguir entrevista, a gerente até falou assim, vem amanhã e vem conversar com o meu supervisor, porque a gente tá precisando, então é praticamente a vaga sua. E ela pediu meu visto. Só que aí quando eu mostrei o Visa, né, que é o JNIB, ela falou assim, olha, a gente tá tendo muito problema com vistos que estão próximos a vencer ou vencidos, então vou deixar para uma próxima oportunidade. Quando você tiver com o seu Visa, ok, você vem aqui, deixa o seu currículo, porque a gente sempre teve sucesso nessa primeira aplicação. Então, assim, sucesso entre aspas, porque eu não consegui por conta do meu JNIB. Só que eu falei, não, eu vou esperar agora o meu JNIB ficar pronto para que eu comece a aplicar novamente. Só que aí, a gente foi aplicar o JNIB, isso talvez é uma história para um outro vídeo, é a questão do JNIB. Só que quando eu fui aplicar, eles estavam demorando, pediam um prazo de 10 a 12 semanas para retornar com a data e horário. E assim, no centro tem várias lojinhas, vários cafés, e eu sempre fico de olho nas vitrines, porque é muito comum você ver a plaquinha de estamos precisando, aplique seu currículo no e-mail X, ou entre na loja e aplique seu currículo. E eu falei, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu ia esperar o JNIB sair, e até então eu ia ficar como cleaner. Só que, não sei, sabe aquela coisa que Deus toca o coração da gente e fala no nosso ouvido assim, vai lá? Então eu arrumei meu currículo, coloquei algumas experiências que eu tinha, não só em loja, mas no marketing também. Eu acredito que minhas formações em consultoria de cores, em consultoria de imagem, isso eu acredito que teve um grande peso. E por fim, foi lá, assim, despretensiosa total, aplicar meu currículo. Por sorte, conversei com a própria dona, então depois eu fiquei sabendo que era a dona. Falei que eu queria aplicar o currículo, se tinha possibilidade, a vaga era para sale, né, então é para vendedora, que eu tinha experiência, que eu estava na cidade desde março, toda aquela conversa que geralmente eles perguntam, que é quanto tempo você tá aqui, da onde você é, o que você tá fazendo atualmente, quais seus horários de disponibilidade, como que é seu nível de inglês, você tem algum tipo de experiência. Então, assim, é mais ou menos essas perguntas que eles falam. Aí eu respondi todas, meio nervosa, mas consegui responder todas. Como eu não sabia que ela era dona, assim, eu conversei tranquilamente. Ela falou assim, olha, eu estou selecionando alguns currículos ainda, depois eu vou marcar um dia e horário com entrevista. Eu falei, tá bom. E achei que, não vai ser agora, mas com aquela sensação, nossa, eu preciso disso. Logo depois, ela me mandou um e-mail marcando a entrevista e eu fui lá, toda nervosa. É normal a gente ficar nervosa, porque são, assim, vários testes, né? Até porque a gente tem que entender a pessoa que tá falando na língua, a gente tem que falar na língua dela e a gente tem que conseguir se expressar para que a gente consiga realmente mostrar que a gente tem experiência e que a gente quer aquele emprego. Então, assim, durou uma entrevista, geralmente a entrevista é coisa de 10, 15 minutos, uns 5 minutos no máximo, mas a minha entrevista durou 40 minutos, até porque eu tava bem nervosa, então, assim, eu falava bem calma. Ela até falava, Camila, fica calma, né? Ela já iniciou isso, já fica calma, é só uma conversa.
E depois que eu vi que ela era dona, eu falei, meu Deus, eu já cheguei aqui conversando com a dona. Mas ela me perguntou sobre a minha experiência, tudo novamente, minha experiência na área, desde quando eu estava aqui, da onde eu era, se eu estava na escola ou não, qual que era o horário da escola, que horário que eu podia trabalhar, se era part-time, se era full-time, se eu podia trabalhar no final de semana, se eu tinha essa disponibilidade, quais eram as minhas experiências. Então, ela assim, ela perguntou todos os tópicos que estavam no meu currículo, ela perguntou um por um. Ela queria saber o que eu fazia, quanto tempo eu fiquei, por quê? No meu currículo, eu vou tentar deixar uma imagem aqui do meu currículo. Eu coloquei o ano, o nome da empresa e o cargo. Então, assim, ela queria saber o que eu desenvolvia. Porque é muito comum a gente, quando a gente chega aqui, o pessoal fala, faça um currículo bem enxuto, faça um currículo bem simples, porque eles não leem. Então, eu acredito que isso, não sei, minhas experiências que eu tive é porque todo o meu currículo, as 2 entrevistas que eu tive, que deu certo, eles sempre perguntavam qual era a minha experiência. Então, assim, o currículo ali é só pra ser uma isca para que mostre que você é capaz e você tem experiência naquela área que você pretende trabalhar. Então, assim, ela falou que ia me retornar, ela ficou bem interessada, principalmente porque ela estava precisando, no momento, alguém para ajudar no suporte do marketing, nas redes sociais. Então, eu tenho essa experiência, principalmente pela experiência que eu tenho como consultora de imagem e estilo, como consultora de cores. E isso já me ajudou bastante, porque daí eu consigo desenvolver e desenrolar uma conversa com a cliente. Então, depois dessa entrevista, ela me retornou vários e-mails questionando, assim, possibilidade novamente de horário de trabalho, que horário que eu poderia, se era parte da manhã, tarde, finais de semana. Então, ela meio que recapitulou. Na oportunidade, no e-mail, eu falei a questão do meu visa, porque na entrevista eu tinha esquecido de comentar sobre o visa. Então, ela assim, ela não colocou nenhum problema. A única coisa que ela questionou foi se eu tinha, como era final do ano, né, eu comecei em novembro, ela perguntou se eu tinha alguma data reservada no Natal, Ano Novo, ou qualquer outra data. Aí eu só comentei que nas minhas férias da escola eu pretendia ficar aqui, então eu poderia estar trabalhando full time, que é o dia inteiro. Que eu tinha uma data reservada em 2023, talvez, para visitar a família no Brasil. Então, assim, foi muito tranquilo, foi quase uma semana de conversa, assim, troca de e-mail, é bem comum. Uns preferem ligar, outros preferem trocar e-mail, outros preferem SMS. Acho que vai muito do dono da empresa, acho que vai muito do gerente, da pessoa que vai selecionar o empregado, né, digamos assim. Então, assim, eu fui com muita pedindo a Deus para que se fosse o momento que eu ia conseguir, porque assim, quando a gente tá num trabalho, a gente entra, a gente acostuma com aquele trabalho, a gente fica numa zona de conforto. Então, eu vi que eu estava numa zona de conforto, eu precisava de outra coisa para que eu crescesse. Isso eu falo assim, não só, né, dentro dos subempregos que nós encontramos aqui, mas na questão do inglês, de falar, de ouvir e de aprender como é que funciona, porque assim, o cleaner daqui, que é faxineiro, é muito diferente da pegada, digamos assim, que tem no Brasil. Então a limpeza é diferente, os produtos são diferentes, mas nada assim, um monstro de 7 cabeças. A gente consegue fazer tudo. Eu acredito assim, que brasileiro vem aqui e a gente bota mesmo, arregaça as mangas e bota a mão na massa. Então, assim, eu não duvido de ninguém que todo mundo que vem aqui é capaz de exercer qualquer tipo de atividade. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Também não vai ser aquela coisa impossível. Tudo é possível. Então, assim. Depois que eu coloquei na minha cabeça que eu queria mudar de emprego, graças a Deus eu consegui, né, como vendedora na loja. Então, são 2 lojas, aí eu fico entre uma e outra, porque ela é dona de 2 lojas e é perto da minha casa. Eu atravesso a rua e tô no trabalho. Eu atravesso a outra rua, eu tô na outra loja. Então, assim, é sensacional. Eu falo que assim, abençoado por Deus. Porque, né, a gente sabe que o clima é muito frio, é muita chuva. Então, assim, o fato de trabalhar próximo de casa, não ter que pegar ônibus, não ter que depender de horário de ônibus, porque geralmente atrasa, não ter que gastar com scooter, não ter que gastar com carro, com a bicicleta, assim, é um privilégio de Deus. Eu agradeço todos os dias. Então, o que eu tava falando da zona de conforto, a gente vem aqui, a gente entra no emprego, a gente acaba conhecendo a equipe, a gente acostuma com o tipo de trabalho, a gente acostuma com os nossos horários, então a gente fica confortável. Então, assim, é importante a gente sair um pouco da zona de conforto para que a gente cresça como pessoa, conheça outras pessoas, agregue todas as experiências que o intercâmbio tem que oferecer pra gente, né? Até por conta disso, o intercâmbio é pra gente entrar na cultura. Então, quanto mais pessoas a gente conhecer, acredito que a gente consegue ter isso
com muito sucesso. Então, basicamente, hoje, o que eu faço como vendedora, como sale, é o quê? É o que uma vendedora normal faria no Brasil, digamos assim. No caso aqui, a gente não tem uma hierarquia, realmente é um time, todo mundo ajuda todo mundo. Então, assim, você chega, Eu não tenho costume de abrir a loja por conta do período da manhã, eu sempre estou na escola. E por ser recente, aos poucos eu acredito que vai mudando algumas funções, mas eu percebo que, de um modo geral, todo mundo abre a loja, limpa o chão, recolhe lixo, organiza, quando chega encomenda, tira as roupas da caixa, põe no cabide, coloca tag de segurança, coloca etiqueta de preço, coloca a numeração no cabide, passa a roupa, faz atendimento com a cliente, tenta oferecer o melhor para a experiência ao cliente. Então, assim, eu acredito que aqui eu consigo perceber essa diferença, que nem todas as lojas têm no Brasil, que é o quê? Oferecer uma experiência durante a compra. Então, assim, o objetivo da loja não é que ela saia com a sacola cheia, mas que ela tenha a experiência de um bom atendimento, que fale sobre a roupa, que mostre possíveis combinações com a peça. Então, assim, eu sei que no Brasil tem algumas lojas que funcionam dessa maneira, que focam na experiência, mas eu achei bem legal já entrar numa loja que é um pouco diferente do que eu já estava acostumada no Brasil. Não só principalmente como cliente, né, no Brasil. Então, assim, eu vejo que às vezes o atendimento deixa a desejar. Mas eu não posso falar que todas as lojas, no caso aqui, uma é franquia e a outra é multimarcas, mas ambas são, uma é boutique, né, a outra é uma franquia, uma loja normal. A gente vê que o atendimento é diferente, a experiência é diferente, e ter essa experiência, querendo ou não, as roupas são diferentes, os materiais são diferentes por conta do clima. Geralmente as roupas têm uma pegada de um tecido mais quentinho, mais estruturado, mas é bem legal ver como as roupas mudam conforme a estação daqui. Lógico, no Brasil também tem isso, mas é diferente. O inverno do Brasil é diferente do inverno daqui. O verão vai ser a mesma coisa, a primavera vai ser a mesma coisa, o outono também. Então, assim, a coleção muda também de uma maneira diferente, como a gente está acostumado no Brasil. Então, assim, pra mim tá sendo uma experiência incrível, principalmente eu que amo moda, quero me aprofundar mais nessa área, quero investir nessa carreira, digamos assim, se assim possível. Então, pra mim, entrar numa loja, assim, logo no meu segundo intercâmbio, pra mim foi tá sendo uma grande experiência, e eu fico feliz por isso, porque, não sei, né, mas eu falo muito no Instagram que eu sou muito de meta, eu sou muito de objetivo. Quando eu traço algumas coisas e eu vou conquistando, eu fico muito feliz, porque é um modo de me ver realizada, de ver, assim, conquistando os meus sonhos, tirando os meus sonhos do papel, da tela, digamos assim, da minha cabeça, onde eu consigo visualizar e falar assim, poxa, consegui. Então, assim, é bem legal ter a experiência. Eu acredito que quando você vem focado numa coisa e você coloca isso na cabeça e batalha para que isso aconteça, isso é possível. Então, uma coisa que eu aprendi em relação a esse tempo que eu estou aqui já, até tenho que deixar anotado que eu tenho que fazer um vídeo especial pros 8 meses de intercâmbio, né, que eu fiz os 3 primeiros meses, 15 lições, eu achei bem legal, teve uma repercussão bem legal. Então, assim, pra quem tá vindo, é interessante ver essa perspectiva, porque eu comecei com o YouTube com a intenção de deixar sempre gravadas as memórias, né, não com o intuito de ajudar quem está vindo, mas eu percebi que conforme as experiências que eu vou trazendo aqui, é uma forma de ajuda também. Mas acho que é isso. Vou mostrar um pouquinho do que eu faço, do que eu já fiz na loja. Peguei alguns takezinhos pra tá mostrando pra vocês. E é isso. Até a próxima.